Olá, pessoal. Eu sou a Maia Andrade e este é o programa Inclusão Cultural da TV Polo. Este programa está sendo incentivado pela Lei de Cultura do Estado de São Paulo, PROAC. E hoje nós estamos na Associação de Bem com Mangue da Vila Esperança. Vem comigo conhecer um pouco mais. Muito legal, 30 anos de história, quanto tempo, né? Uma vida inteira de dedicação para o bem comum. E o que eu tô curiosa para saber é qual a motivação que vocês dois sentem para fazer esse trabalho há todos esses anos. A motivação para ter começado, a motivação para ter continuado. A motivação que a gente encontrou dentro da comunidade é que assim, a gente tem sempre uma referência, né? Vindo aonde a gente veio e para onde a gente vai, mas sempre seguindo uma direção, né? E quando eu cheguei aqui na Vila Esperança, aí falaram que tinha uma sociedade de melhoramento. Foi aí onde eu fui buscar, que eu estava precisando de um comprovante de residência. Na época eu estava desempregada. E aí eu vim falar do projeto, né, Nosso Pão, que era a sopa, que entregava lá na Ilha Bela. Né? E aí, de repente, eu vi assim, poxa, tão bacana, né? Eu participava da igreja, tudo, mas eu vi assim, muita luz lá onde eu fui, né, buscar. E sempre Deus tocava no meu coração, é aqui, mas eu sempre falava assim, Senhor, me mostra um caminho a seguir, né? Porque a gente não tem muito aquela direção, porque a gente desempregada, sem saber aonde buscar, né? Isso aí é o sonho de todo morador, né? Para onde eu vou seguir. Quando a gente precisa, a gente busca as pessoas quando está mais perto. E foi aí que eu me identifiquei com um trabalho social, né? Que já existia dentro da comunidade do Sebastião Ribeiro, lá estava escrito Sebastião Ribeiro do Nascimento. E também estava escrito, nunca desista. Tinha um guará pegando o caranguejo, assim na ponta, e tinha uma frase, nunca desista, né? E aí foi onde eu me identifiquei. Falei, não posso desistir, não, eu tenho que ir à luta. E aí também eu me identifiquei, porque aí eu vi falar também, eu me envolvendo, indo lá, sempre precisando, né? E aí eu vi que a necessidade minha era das comunidades também, das pessoas ao redor, que ia buscar também assistência, né? E aí foi aonde eu encontrei o Sebastião, falei assim, olha, vamos... E aí ele me identificou comigo e a gente ficou de lá até cá, eu me envolvi com ele e hoje, quando eu vim para cá, foi o início do nosso namoro, tudo, e aí hoje a gente tem 3 filhos e aí a gente abraçou a causa da comunidade também, cuidava dos meus filhos também, da comunidade como um todo. Que legal, vocês perceberam? Essa história de luta também é uma história de amor. Então, eu percebo que vocês vão encontrando um no outro também essa motivação de continuar, né? Porque vocês continuam juntos. Mas eu também quero ouvir o Zumbi falar sobre o que mexe no coração dele para ter começado e continuado esse trabalho. Olha, lá atrás, se eu vou voltar bem lá atrás, eu estava disponível para o mercado de trabalho, né? Eu não gosto de falar a palavra desempregado. E aí eu percebi que só ficar entregando currículo, só ficar reclamando da vida não resolvia. Então eu comecei a trabalhar ajudando as pessoas voluntariamente. Eu vi que isso preenchia não só o meu tempo, mas também melhorava a minha saúde mental e dava força para continuar. Foi aí que eu entrei no movimento comunitário e que eu vi que era uma porta, né? E a partir desse movimento da associação, eu comecei a me conectar com outras pessoas, com empresas. Aí as oportunidades foram surgindo, não só para mim, mas para outras pessoas, e eu vi que esse era o caminho, né? Eu poderia hoje estar fazendo muitas coisas na iniciativa privada ou nada, né? Mas aí eu me encontro no movimento comunitário, a gente resolve organizar a associação, resolve reunir as pessoas, dizer, olha, você tem o seu problema, eu também tenho. Se a gente só ficar reclamando, vai ser mais 2 reclamando. Vamos fazer alguma coisa, vamos nos preparar.
E aí eu entrei em contato com o Senai, com outras instituições, digo, vamos dar curso para a rapaziada, vamos nos qualificar. Aí eu conheci também uma associação chamada Educafro, que fui lá fazer curso, me preparei, comecei a prestar vestibular, passei no vestibular, passei no Enem, ganhei uma bolsa, fui estudar, me qualifiquei, e aí um viés da associação até hoje é o viés da qualificação. E tudo isso a gente fez sempre se ajudando e procurando trazer as pessoas para dentro também. Então eu creio que isso é que motiva a gente, né? Cada pessoa que a gente consegue convencer a não ficar reclamando, mas dar um passo no sentido de se auto-qualificar, se ajudar, de sorrir, né? Você só vai vencer na vida se você sorrir, olhar o problema não como um problema, mas o problema é um empurrão para a gente encontrar a solução. E é isso que me motiva todos os dias. Muito legal a gente ouvir que nesse caminho de motivação, outras pessoas também foram importantes, né? Para vocês motivarem toda uma comunidade, o Educafro, por exemplo, que é um projeto super necessário aqui da região da Baixada Santista, foi importante para essa história aqui da Associação de Bem com Mangue e da Vila Esperança também. Acho que é sempre legal a gente reconhecer, né, quem esteve no nosso caminho também, nos apoiando, incentivando a continuar. E agora, para quem está assistindo, conta pra gente quais são as atividades que existem hoje aqui na associação. Pois não, hoje aqui na associação nós temos atividade para as crianças e adolescentes, que é capoeiras. A capoeira foi um dos projetos que há 30 anos nós acolhemos lá na Ilha Bela e continuamos até hoje. Hoje nós temos aqui no espaço e quando não chove lá na Praça Imigrantes, que é aqui do lado. Então tem vaga ainda, a gente fala que sempre tem vaga. Recentemente nós fizemos uma parceria com a empresa Rumo, Gerando Falcões. Hoje aqui na associação tem um projeto chamado Embarca as Famílias, que trabalha a inclusão dessas famílias em políticas públicas, né? Como acessar o CRAS, como acessar seus direitos. Então tudo isso a gente tem hoje aqui na associação, tem assistentes sociais, tem psicólogos, tem uma equipe que vai ao encontro dessas famílias mais vulneráveis. E dentro da minha profissão também a gente tem atendimento jurídico gratuitamente todos os sábados. Então eu atendo na minha área, que hoje eu atuo como advogado na área civil, juntamente com a doutora Valquíria e o doutor Armando. Então todo sábado, das 9 ao meio-dia, a gente está atuando aqui. A pessoa às vezes precisa destravar um benefício, LOAS, precisa destravar um benefício na área, um auxílio-doença, precisa um afastamento da empresa, tudo isso a gente faz aqui. E muitas vezes as pessoas nem imaginam que tem esse direito. Então venha consultar a gente, venha conversar com a gente, que são muitas leis, né? Nem todo mundo é obrigado a conhecer, e muitas dessas leis beneficiam o cidadão, mas ele, por falta de conhecimento, às vezes ele passa despercebido, e a gente faz isso todo sábado, há anos que a gente já está fazendo isso, de todo sábado atendendo, principalmente as famílias. Advogado é como médico, né? A gente sempre fala, não procure um médico quando você tiver com a doença grave. Então não procure um advogado só quando você tiver problema, procure antes, para saber que lá na frente você vai precisar de uma aposentadoria. Como que eu faço para ter direito a uma aposentadoria? Ah, aquele idoso que passou a vida toda não contribuiu. Será que ele tem algum benefício? A gente aqui vai encontrar um caminho para que ele, no último estágio da vida, tenha pelo menos o básico para se alimentar e comprar seus remédios. Então eu costumo dizer que isso é a nossa contribuição social de tudo aquilo que eu recebi. Eu tive aula de professores gratuitamente lá no Valongo, em Santos, pela Educafro, de juízes, de promotores, de professores, de pedagogos, que ia sábado e domingo me dar aula gratuitamente. Então eu retribuo também trabalhando sábado e domingo para aqueles que hoje precisam ser alcançados, né? Muito massa, muito importante, necessário essas atividades que acontecem aqui, né? Para além da capoeira, que é uma atividade cultural de resistência, direcionar a população que às vezes não tem a informação para saberem dos seus direitos, isso é revolucionário. E aí por isso eu também queria ouvir de vocês
quais transformações ao longo desses 30 anos vocês já puderam presenciar em moradores aqui da Vila Esperança, que vocês puderam contribuir também com essas transformações? Tem alguma história que vocês querem contar? Eu quero falar também da transformação da minha vida, né? Porque, assim, se a gente não procura, né, aquele que está mais perto, a gente não vai saber quais são as necessidades também da gente e também daquele que está mais próximo, né, da gente, que é a nossa base, né? Eu falo que as associações, as instituições plantadas dentro de uma comunidade, ela traz muito benefício, né? E eu vi muita transformação quando o Zumbi, o líder comunitário também, que já é falecido, que era o Miúdo, e aí a gente participava de uma reunião de cidadania, e ele sempre falava, olha, nós temos que buscar o conhecimento, que é o estudo, o ensino, né? O estudo, né, a gente tem que ter uma caneta. E aí, quando eu participei de uma reunião de cidadania que tem todo mês, né, dentro da associação, e uma das demandas era a gente vamos atrás de uma caneta, né, porque ela transforma não só a nossa vida, mas a vida do outro também. Como você pode ver o depoimento do Sebastião, assim que ele terminou o estudo, eu também fui estudar. Hoje eu sou formada em assistente social também pela do CAF também. Eu ganhei a metade da bolsa pelo Educafo também, que essa é a direção, né? A gente agradece muito, assim, de tudo, de onde a gente veio até onde a gente chegou até aqui. Vi muitas pessoas transformadas e assim, poxa, eu participo da reunião, mas não é só para pegar uma cesta, não é só para isso, mas para mudar a minha vida também. Várias pessoas já mudaram a vida através dessa iniciativa, através dos nossos exemplos. É isso. Olha essa história, gente. A transformação foi tão grande que uma pessoa que era moradora aqui, né, do bairro, que se envolveu com esses processos, entendeu o poder da educação e chegou no poder executivo da cidade, né, na prefeitura. Muito, muito bonita essa história. E voltando para as atividades que acontecem aqui, antes a gente estava conversando e eu soube que, para além da capoeira e desse projeto, né, que encaminha para o CRAS e da informação, também teve recentemente a criação de um documentário com uma estrela aqui da associação, que depois vocês vão ver imagens aí do Choquito. Conta pra gente um pouquinho sobre isso também. Isso, o documentário foi feito por um projeto que nós abarcamos aqui, que foi o projeto chamado Godzilla, para jovens aprenderem a se desenvolver na área de internet, produzir vídeo, produzir material. Porque nessa área se precisa muito. Foram formados 25 jovens, cada um recebia um auxílio de R$ 500, e no final a produção deles, eles tinham que fazer como se fosse uma prova. Eles fizeram um documentário, e nesse documentário a visão da comunidade sobre o olhar do Choquito, né? Então, o Choquito é um cachorrinho que a gente achou ele na rua, então ele precisava de uma casa e eu precisava de um cachorro. Então não foi um encontro que deu certo, né? E aí a gente trouxe ele, virou hoje o mascote aqui da associação. Ele não é preso, ele anda por aí. E os meninos gostaram tanto dele que fizeram esse olhar, como se fosse um olhar do morador, mas o olhar do Choquito. Então o Choquito teve uma interpretação de um dos alunos e ficou lindo nesse documentário. Ele é bem conhecido hoje no bairro, porque as pessoas se veem no Choquito, né? Ele andando nos caminhos, nos becos, as dificuldades que um cachorro tem, que são as mesmas que o ser humano tem, de locomoção, etc. e tal. E um cachorro é como nós, ele precisa de carinho, precisa de lar, precisa de espaço para brincar e para se divertir também. Que bacana! Então, a estrela da comunidade é o Choquito. Com essa, a gente encerra aqui o primeiro bloco e voltamos em breve com mais notícias da Associação de Bem com Mangue aqui da Vila Esperança. Muito obrigada! Voltando aqui com o Zumbi e com a Adriana, da Associação de Bem com Mangue da Vila Esperança. Agora, gente, aqui no mês de março, dia 14, vai ter um
grande evento na comunidade e eu quero escutar um pouquinho dele sobre essa história, essa raiz, que tem tudo a ver com o tema cultural também do nosso programa. Bom, dia 14 a gente vai, com fé em Deus, colocar em prática uma ideia que a gente tinha há muito tempo. Eu fui criado no Maranhão até os 12 anos de idade. E lá tinha uma festa cultural que me impressionava muito até hoje, que é a festa do Boi Bumba, né? E a gente veio para cá, que já são outras culturas, mas a gente sempre teve a vontade de ver uma festa dessa aqui. E esse ano culminou em 2024, eu digo, eu vou fazer. Eu não fiz em 2024, 25 a gente começou a desenhar esse evento. Então agora, dia 14 de março de 2026, a gente vai ter a festa do boi e resgatar essa tradição cultural do Nordeste. Então você vai ter o cortejo do Boi Bumba, e atrás do boi vem aí alguns projetos, a capoeira, simbolizando, como você disse, a resistência, informática, simbolizando o futuro, e muita dança, muita brincadeira. E para brindar, para as pessoas se sentirem bem também, nós vamos ter muita banda de forró, muito show de forró, além de o boi no rolete, né, que será gratuitamente para todas as pessoas que lá estiverem. Mas não é só isso, a gente quer resgatar essas tradições nordestinas, porque se você for ver hoje a Vila Esperança, ela é composta de famílias que têm o pé no Nordeste, né? Com exceção dos jovens, se você for ver o pai, a mãe ou o irmão, você tem alguém que é da região do Nordeste. Então, o nome da praça aqui fica ao lado do viaduto da Imigrantes. Olha só que coincidência. A gente sonhou essa praça lá atrás e, com muita luta, conseguimos hoje ter esse espaço cultural e desenvolvimento da cultura aqui no nosso bairro, na área de esporte, cultura e lazer, e vai, sei lá. Então, olha, Praça dos Imigrantes, onde os nordestinos e os cubatenses vão ter um momento de encontro, misturar a cultura daqui com a cultura do Nordeste. Então, o forró, que a maioria daqui gosta, tradição do boi, que representa alegria, que representa prosperidade, e no final, um boi no rolete para todo mundo se deliciar. E para as mulheres, elas vão ter a oportunidade também de oferir renda, porque nós vamos ter barracas para vender bolo, artesanato, bebida, tudo que as pessoas quiserem ir lá vender, mostrar o seu talento, vai estar disponível. Pessoas da comunidade, de outras comunidades, venham para cá, que a gente está iniciando algo aqui que eu acredito que vai ser algo muito grandioso daqui para frente. Nós estamos trazendo cultura, resgatando a cultura do Nordeste, a cultura raiz, e ao mesmo tempo trazendo os empreendedores para vir para dentro. Então nós temos algumas empresas investindo, patrocinando, apoiando, exatamente para que a Vila Esperança possa começar a atrair as pessoas do Casqueiro, da Vila Nova, de Santos. A Vila Esperança hoje vai ser um polo cultural, é isso que a gente vê no futuro. Que história linda de ouvir. Eu não sei você, mas eu quero estar aqui no dia 14, nessa grande festa, trazendo a raiz da cultura que também é cubatense. Porque se Cubatão é formado por toda essa migração nordestina, também a nossa história, né? Que bom que a gente vai estar valorizando a cultura do boi aqui. Não sei se você, como eu, já sabe o que é boi rolete, mas é um boi inteiro que é assado. Então, assim, vai ter muita comilança, vai ter muita alegria, a festa vai estar bonita. O Rony está aqui me passando o cartaz com todas as informações. Olha que coisa linda, boi no rolete. É a festa do boi da Associação de Bem com Mangue aqui da Vila Esperança. Que coisa linda, gente. Muito legal. E seguindo nesse caminho, né, da importância da cultura, da história, da identidade cultural como pertencimento também, queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês acham que impacta no trabalho de vocês na comunidade? Qual é essa relevância? Como chega para a comunidade isso? Ouvir um pouco sobre essas reflexões também. Assim, a gente dá o que recebe para a comunidade, né? É assim.
A gente se doa conforme as nossas necessidades, né? Tem dia que a gente está meio triste, tem dia que a gente está mais alegre, e quando a gente tem essas festas, esses eventos, a gente fica muito feliz. E também as visitas, né, que nos faz dentro da comunidade, que faz a diferença também. O pessoal vir saber aonde está e quem faz dentro da comunidade. E aí nos procura, a gente fica alegre e feliz. E a gente passa para ele que aqui é possível, né? Que tudo é possível. E de onde chegar, né? Aonde a gente chegou hoje, teve muitas histórias, muitas pessoas nos resgataram também, muitas pessoas ajudaram e a seguir. Bom, a associação ela é a porta que a gente mantém sempre aberta na comunidade, e eu diria que é a porta da oportunidade, né? Não só para quem vem, mas para nós também, porque é uma troca, né? Cada pessoa que vem aqui a gente aprende, e a ideia de porta é você também, como a Adriana falou, atrair as pessoas que querem fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. A empresa Aliança veio aqui, ofereceu para a nossa comunidade um curso que está no Senai, essa primeira leva exclusivamente para moradores da Vila Esperança, um curso de instalador gasista, né? São aquele profissional que vai instalar o gás encanado em prédios e casa. Então essa é uma profissão que no mercado demanda muito, mas falta o profissional. Então, ela teve condições de usar essa porta da associação por meio de um contrato no Senai, e as pessoas estão lá fazendo esse curso. E depois o laboratório continua à disposição da cidade, que é um polo industrial, e da Baixada. E assim a gente sempre fala, quem tem vontade, tem condições de ajudar, que procure a associação, que a ideia nossa aqui é transformar a vida, né? Transformar vidas, que às vezes a pessoa diz, olha, meu caso não tem jeito. A gente diz, então venha para cá, que a gente gosta de casos que alguém diz que não tem jeito, e a gente vamos trabalhar em cima disso. A gente não tem a solução de tudo, mas a gente conhece muitas pessoas que podem ajudar, que podem fazer. É como um exemplo que eu tenho ali, ó. Eu tenho cadeira de roda, tenho andador, tenho tudo. Isso aí foi pessoas que veio e disse, não, eu não preciso mais, mas vou levar para a associação. Então aquela pessoa, ninguém nunca espera usar um andador, uma cadeira, mas se precisar ele sabe que vai bater na porta que vai ter. Então o nosso papel é esse, é de meio, né? De abrir a porta e bater em outras portas para que a gente encontre a solução. E é bonito, né, quando ele fala assim de oportunidade, porta aberta. Aqui a nossa relação é de mãe, pai e filho, assim também como é para a comunidade, né? Essa relação que a gente tem aqui na Associação de Educação Ambiental Cubatão de Bem com Mangue. Que necessário esse trabalho, que importante essa doação de vida mesmo de vocês para serem essa porta aqui da comunidade, né? Como a gente está ouvindo, é um caminho de conectar a população da Vila Esperança com oportunidades maiores para elas mesmas, seja através desse projeto que conecta o CRAS, seja através de doações que chegam para a associação e quando tem alguém precisando pode vir aqui. Eu acho que uma comunidade ela precisa de pessoas como vocês, que são lideranças comprometidas, sérias e que fazem acontecer para além do social, mas também vem do impacto da educação, o impacto da cultura e do pertencimento para a transformação de um território. Isso faz toda a diferença. E agora vocês deram algumas dicas já, né? Que se a pessoa não está mais usando uma cadeira de rodas, ela pode vir aqui, deixar na associação para quem precisar. E como mais, para quem está assistindo, se quiser apoiar a Associação de Bem com Mangue, como as pessoas podem apoiar a associação? Olha, hoje nós podemos receber esse apoio aqui mesmo, ou telefona nossos contatos, ou vem aqui. A porta está aberta. Eu costumo dizer que a diferença do nosso espaço é que a gente mora no fundo, né? Então a gente está aqui de domingo a domingo e agora a gente abriu mais um atendimento, né? Que a gente tem a Praça dos Imigrantes, nós temos lá um container. Então das 17 horas até as 21 horas a gente também está lá, exatamente para ficar mais próximo da comunidade, para conversar, para tomar uma água de coco junto e para trocar ideias sobre projetos, sobre ouvir as pessoas. Então é uma maneira que a gente encontrou também de estar mais próximo.
Olha, eu já tomei essa água de coco, é uma delícia. Recomendo chegar por essa portinha de entrada aí da água de coco, quem quiser trocar uma ideia com o pessoal aqui. Para além disso, a gente está percebendo que estamos num momento muito importante para a associação de realização de um sonho mesmo, né? Dia 14 vai ter essa festa que foi sonhada desde 2024 e que agora vai estar sendo materializada. E depois da realização desse sonho, o que mais a associação quer realizar? Quais são os sonhos para a associação e para a comunidade da Vila Esperança que vocês visualizam? Bom, a Adriana iniciou falando de um projeto que a gente tinha aqui lá atrás, que era Nosso Pão, né? Porque eu costumo dizer em relação à fome, que fome não espera, né? E a gente servia junto com a prefeitura esse projeto aqui a 600 famílias, que era um sopão. Daqui saiu para 17 bairros, Vila dos Pescadores, Pilões e tantos outros bairros. Depois eu digo, poxa, em vez de uma sopa, eu queria ter comida. E a gente, dentro desse programa, desse pensamento nosso de a médio e a longo prazo, nós conseguimos fazer daqui do território, Vila Natal, Vila Esperança, um gestor municipal. E aí eu tive a oportunidade de ser secretário da assistência. Nos primeiros 4 anos eu trouxe 2 unidades do Bom Prato. Então o Bom Prato hoje do centro, que mata a fome de muitas pessoas, são 1.800 pratos, e mais o Bom Prato Móvel, que hoje está na Vila dos Pescadores, lá num território bem fragilizado, levando alimentação de qualidade. Agora, daqui para frente, a gente entende que a gente precisa fazer mais um pouquinho no sentido de qualificar as pessoas, é o nosso intuito hoje, porque as pessoas precisam vir para dentro do sistema, e elas só vão ter essa dignidade garantida com seu emprego e sua renda. Hoje a Vila Esperança está num processo de reurbanização, então a sociedade daqui para frente, além de atuar na área cultural, na área de lazer, que é importante, nós estamos atuando forte na área de qualificação e desenvolvimento das pessoas, porque eu costumo dizer, hoje as famílias, já tem algumas famílias mudando para as novas unidades habitacionais. Mas eu digo, se essa pessoa não se preparar agora, fazer um curso, procurar voltar para o mercado de trabalho ou ter o seu próprio negócio, ela não vai conseguir ficar nesse novo lar, porque são construções verticalizadas, muito caro, que eu digo a sobrevivência, muito caro que eu digo não é só o imóvel, você tem ali, você vai ter que contribuir com o IPTU, e é obrigatório, você vai ter taxa de gás, taxa de luz, você vai ter condomínio, que atualmente aqui nós não temos, você vai ter toda a infraestrutura do poder público, mas em contrapartida você vai ter despesa. E eu costumo dizer que essa nova realidade, que é boa, o bairro precisa, mas tem um preço. E se as pessoas, nós estamos hoje trabalhando e avisando, vamos nos preparar para essa realidade, que mais cedo ou mais tarde ela vai atingir a todos nós, porque a gente quer desenvolvimento, a gente quer melhoria, mas a gente sabe que isso não vem de graça. Então esse é o nosso objetivo, em contribuir com a sociedade da Vila Esperança, com todos os moradores nesse sentido. Eu diria que é um desperta, né? Se você acha que está bom, fique atento, porque logo, logo as coisas podem mudar. Muito bom, Zumbi. Bom, te ouvindo eu percebo que eu desejo mais 30 anos de trabalho ou mais aí para a Associação de Bem com Mangue, vida longa a esse trabalho necessário, importante, que vocês tenham uma vida cheia de saúde, com sucessores tão responsáveis e comprometidos como vocês também, para darem continuidade nesse trabalho. Agora eu vou convidar vocês também a se despedirem do pessoal que está assistindo. E aí a gente encerra mais uma edição do Inclusão Cultural. Só agradecer a Maia a disponibilidade dela vir aqui, né, nos entrevistar. Agradeço. E também ao Câmara Rony também. Obrigada. E obrigada a todos, né, que estão nos assistindo, que tem essa paciência para nos assistir. E que Deus abençoe a todos. E que Deus nos ajude para a gente transformar
não só a nossa vida, mas a vida de muitos através do desenvolvimento social local. Também quero agradecer a TV Polo, você, Maio, Rony, toda a equipe do programa Inclusão Cultural. Olha que lindo, né? A gente está precisando de tanta cultura, de tanto reconhecimento da onde nós viemos, para onde nós vamos, e reconhecer o que os nossos pais, que os nossos antepassados fizeram, porque se a gente conseguiu dar passos largos hoje, é porque alguém começou lá atrás, né? Então, obrigado por vocês terem vindo. O meu sonho é transformar a Vila Esperança, as quebradas de Cubatão, local harmonioso e alegre, para que todos venham e voltem com alegria, com segurança e com paz. E se você tem um espaço cultural aqui na cidade de Cubatão, deixa nos comentários a dica pra gente, que quem sabe ele pode ser entrevistado e ter esse registro, essa memória que fica aqui, né, do que está acontecendo hoje nessa terra tão especial pra gente. Muito obrigada a quem acompanhou até agora. Esse foi mais um Inclusão Cultural da TV Polo e a gente se vê em breve. Abraços!